Então, temos aqui conosco Paulo Bittar, que vai nos falar a respeito do tema Maldição Pega? Então, Paulo, é com você. Muito obrigado, Celso. Boa tarde a todos, né? Mais uma vez, que a paz de Jesus possa estar em nossos corações. Eu vou, Ih, rapaz, tem uma mudança aqui, mas tudo bem. É, Vocês estão vendo a apresentação, né? E agora a apresentação aberta, não é isso? Agora tá. Tá. Então, então hoje a gente vai falar desse tema, né? Se maldição pega, né? Ou seja, se alguém desejar a maldição para alguém, se a outra pessoa obrigatoriamente vai receber essa maldição, né? E aí a gente fez um pequeno roteirinho, né, com definições, quais são as ações dos espíritos nos fenômenos da natureza, os pactos, o poder oculto, talismãs, feiticeiros, bênçãos e maldições, né? E agora Maria, agora José. Evidentemente, quando a gente está falando em maldição, a gente olhando aqui o roteirinho, a gente vê que tem as bênçãos também, né? Então, assim, é muito claro para a gente que a gente vive num mundo de provas e expiações, ou num mundo ainda inferior, quando é possível haver maldições, né? Ou seja, quando alguém pode amaldiçoar outra pessoa. Isso é um sinal, inequívoco de inferioridade espiritual, né? Ou seja, desejar o mal do outro. Mas vamos então ver, exatamente em termos de definição, o que que é maldição, que é exatamente isso. Em primeiro lugar, é o ato de amaldiçoar ou de maldizer, né? Ou seja, é expressar um desejo de que aconteça algo ruim com alguém. Então, em grandes palavras, né? Em curtas palavras, é querer o mal para alguém. Então, isso é um demonstrativo, claro de que nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, quando isso ainda acontece no nosso mundo, né, no nosso planetinha tão lindo, né? Evidentemente, nós temos a outra mão, que são as bênçãos, né? E mais adiante a gente vai ver uma pergunta onde os espíritos respondem que nós temos os gênios do bem e do mal. E a gente pode abençoar também, a gente pode pedir para ser abençoado, né? Que é normalmente o que a gente faz numa prece, né? A gente normalmente pede a Jesus, a Maria, aos espíritos superiores que nos abençoem para que a gente possa seguir adiante da melhor maneira possível. Mas hoje o nosso tema é esse: se o ato de amaldiçoar ou maldizer alguém tem efeito ou se faz algum efeito, né? E como é que isso acontece ao longo do tempo? O próprio Jesus, se a gente lembrar, ele um dia ele amaldiçoou uma figueira, né? Amaldiçoou a figueira que estava seca, disse que nunca mais ela desse fruto para ninguém, né? E os discípulos ficaram de olho arregalado quando Jesus falou isso e a figueira secou, né? Mas aí eu trouxe um outro exemplo aqui, que é o de João Batista, numa ocasião em que a narrativa evangélica é essa, né? Vendo muitos fariseus e saduceus que acorriam para ser batizados, ele, João Batista, lhes disse, né? Por que fariseus e saduceus? Porque eram das correntes judaicas que se baseavam no exterior. Era assim uma simples questão de aparência. Não tinha uma essência respeitosa a Deus, não tinha uma essência de contrição, de reconhecimento. Era simplesmente a questão de aparência, quem se vestia melhor, quem botava mais dinheiro lá no gasofilácio, né? Que aí Jesus até faz a parábola da viúva, né? Que botou as duas moedinhas dela e, no entanto, deu mais do que qualquer um daqueles que ali estavam. E o próprio João Batista, né? Entrando em contato, né? Com essas duas correntes, passa por essa etapa e fala para eles, né? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da cólera que há de cair sobre vós? Produzi, então, dignos frutos de penitência.
não penseis em dizer de vós para convosco: temos Abraão por pai, porquanto eu vos declaro que Deus pode fazer que destas próprias pedras nasçam filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Então vocês vejam que o próprio João Batista, de certa forma, e certamente irritado com alguma questão, ele mais ou menos, pelo menos jogou um alerta, né, em termos dos fariseus e saduceus, dizendo que aquela árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo, numa visão bastante dura, né, porque a gente sabe que Deus nunca fecha as portas para nós, né, as portas estão sempre abertas para a nossa vontade, para o nosso desejo de persistir no bem, ou de caminhar no bem. Mas, naquela época, certamente as pessoas ainda precisavam desses alertas duros, desses alertas ásperos, né? Para que elas abrissem os olhos, né? Digamos assim. E aí a gente começa, então, vendo a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, que é algo assim muito interessante. E Kardec pergunta, né, inicialmente, se são devidos a causas fortuitas ou se, pelo contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos. E a resposta da espiritualidade é que tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus, né? Ou seja, não há o acaso. É, eles complementam, né, na pergunta que esses fenômenos têm, por vezes, como objetivo o homem. Só que, na maioria dos casos, o único motivo é o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então, vocês vejam o seguinte: nos dias que correm, a gente está vendo cada vez mais questões de catástrofe, de inundações, de seca, de ventos. Até aqui no Rio mesmo, acho que há 2 dias atrás, ficou ventando o dia inteiro, né? Uma coisa assim meio diferente, né? Em termos de Rio de Janeiro, a gente vê inundações, pessoas perdendo casas, frio intenso, calor intenso, seca. Por que isso, né? Porque o homem está mexendo com a natureza. Então, muitas vezes esse fenômeno não é por uma questão de ter como objetivo o homem, mas o restabelecimento do equilíbrio das próprias forças físicas da natureza. Achei muito interessante, porque isso foi levantado a Kardec há quase 200 anos atrás, né? E a gente está, hoje, mais do que nunca, vivendo essa situação. Até em termos de aviação, né? Aviação comercial, a gente vê que muitas vezes aquela questão da turbulência, que é algo mais ou menos comum, né, na aviação comercial, a turbulência tem sido cada vez mais persistente, né, digamos assim. Evidentemente, os grandes aviões comerciais, eles são feitos para encarar qualquer coisa nesse sentido, né? Então, tudo bem, mas a gente percebe que sim, existe está existindo cada vez mais essa interferência na própria natureza. E aí Kardec continua perguntando, né? Sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. E aí a espiritualidade responde, né, que é evidente que isso acontece, não poderia ser de outro modo, porque Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele tem agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então, em todos os mundos, Deus tem agentes dedicados exatamente para interagir com a matéria. É muito interessante aquela ideia de que o mundo, o universo que a gente conhece, é formado por princípio material, princípio espiritual. E o interessante é saber que Deus criou tanto o princípio material quanto o princípio espiritual, mas ele não está envolvido com os mesmos, né? É criação dele, as leis são dele, mas ele não se envolve diretamente com a questão material, no caso, né?
E aí Kardec continua perguntando, né? A mitologia dos antigos se baseava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença porque eles consideravam os espíritos como divindades. E aí dizia, ele lembra, né, que esses deuses ou esses espíritos, essas divindades, tinham atribuições especiais. Uns eram encarregados dos ventos, outro do raio, outro de presidir o fenômeno da vegetação e por aí afora. Aí sim ele pergunta: essa crença é totalmente destituída de fundamento? E a resposta é bastante simples, né? É tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade, ou seja, não tem nada a ver, né? Não existe uma entidade dedicada ao vento, ao raio, à vegetação, à lua, ao sol, à estrela, não tem nada disso. Tudo é a questão da própria natureza, como a natureza se comporta de acordo com cada mundo. E, claro, existe uma interferência por parte dos espíritos, né? Que são, na verdade, aqueles que vão interagir com a própria natureza, né? Agora, a gente lembrando aqui, a gente lembra na reencarnação de Sigismundo, quando vai haver a fecundação do óvulo, né? Pelo espermatozoide, se eu não me engano, era Alexandre, o mentor. Ele vai e ele escolhe o espermatozoide mais adequado para fecundar aquele óvulo, para fazer o início da formação do corpo físico de Segismundo, né? Então vocês vejam que até no plano espiritual há espíritos que estão dedicados a interagir com a matéria, seja de que forma for, né? Evidentemente aqui a gente falou de efeitos físicos, né, fenômenos físicos da natureza, mas não deixa de ser, né? A fecundação é um fenômeno físico da natureza, está dentro das leis naturais. E a gente vê nesse livro claramente um espírito influenciando na configuração genética, configuração morfológica do corpinho que Segismundo se utilizaria na encarnação que estava chegando. Aí que deu. É, Kardec continua, né? Kardec ele ia até o fundo das questões, né? E então ele questiona, bom, formam uma categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem os fenômenos da natureza? Serão seres à partes ou espíritos que foram encarnados como nós? E aí a resposta é bastante genérica, que a espiritualidade diz, olha, ou foram encarnados ou serão. Quer dizer, são espíritos, né? Ou seja, no momento podem estar desencarnados, mas pode ser que daqui a pouco eles estejam encarnados novamente, né? Então, é o próprio caso, por exemplo, a gente sabe da nossa capacidade, né? Da nossa, como é que eu vou dizer, fatalidade, né? Reencarnatória, a gente sabe que a gente vai reencarnar. Então, a gente sabe que quando estiver no plano espiritual, nós vamos ter a nossa programação, nós vamos reencarnar. Evidentemente, esses espíritos que têm a vinculação com a questão de presidir aos fenômenos da natureza vai ser algo que vai ser decidido na nossa programação reencarnatória. Kardec complementa a questão, né, perguntando se esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita. E a resposta é que, dependendo, né, caso seja mais material ou menos ou mais inteligente, o papel que eles estão desempenhando. Uns mandam, outros executam, né? Ou seja, uns estão pensando, outros estão executando. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. E aí a gente lembra de nosso lar, né? A gente vai falar um pouco melhor sobre isso daqui a pouquinho, da questão dos espíritos que são chamados de elementais, que são, digamos assim, um pré-humano, né? Mas que eles têm capacidade já de interagir com o reino vegetal, com o reino animal. Então a gente sabe que isso existe. A gente antigamente tinha, as pessoas tinham plástico nos carros
E lá pela década de 80 tinha um plástico que ficou muito difundido, que era o Eu Acredito em Gnomos, né? Eu Acredito em Duendes e tal. E é verdade, né? Se eles estudassem a doutrina espírita, quem colocava isso no carro, eles existem, né? Só que são seres ainda em transição, ainda estão aprendendo, né? São de uma pré-humanidade, mas eles já sabem lidar com elementos da natureza. Então a gente vai ver isso aqui um pouquinho melhor já já. Kardec questiona se a produção de certos fenômenos, né? E aí ele menciona especificamente as tempestades, é obra de um só espírito ou se muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? E a resposta é que reúnem-se em massas inumeráveis. Tá? Então, existe essa possibilidade da espiritualidade se reunir e fazer esse tipo de atuação em massas inumeráveis. E tem também o outro lado, né? Quando Jesus acalma a tempestade, quando Jesus mentalmente, né, ele entra em oração e a tempestade se acalma. Mas aí nós estamos falando de um espírito puro, né, com uma capacidade de atuação material, espiritual, quase desconhecida para nós, mas Jesus era capaz de fazer isso. Kardec continua questionando, né, a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza, e ele pergunta se os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza, se eles operam com conhecimento de causa, usando o seu próprio livre-arbítrio, ou por efeito de instinto ou impulso. E aí eles respondem, claro, né? Uns sim, outros não. Os mais atrasados, eles dão utilidade ao conjunto, né? Eles ainda estão como que se ensaiando para a vida, mas ainda não têm plena consciência dos seus atos, né? E até que eles tenham essa plena consciência dos atos, até que eles estejam no gozo do seu pleno livre-arbítrio, eles atuam em certos fenômenos, e eles são, na verdade, agentes inconscientes desses fenômenos. A gente vai ver isso já já num exemplo do livro Nosso Lar. Então, esses que ainda não estão de pleno gozo do livre-arbítrio, ainda não têm plena consciência de seus atos, inicialmente eles apenas executam. Eles só executam, eventualmente não sabem nem por que que eles estão fazendo aquilo, mas eles estão executando. E aí, quando eles já tiverem se desenvolvido um pouco mais, quando as suas inteligências, né, os seus intelectos já tiverem alcançado determinado desenvolvimento, eles vão ordenar, vão dirigir as coisas do mundo material e depois as do mundo moral. O nosso maior exemplo até hoje continua sendo Jesus, que recebeu o planeta na sua criação e desde então ordenou e dirigiu, né, as coisas do mundo material e as coisas do mundo moral. Exemplos, né, que eu falei para vocês, exemplos da questão da ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Então a gente pega um de Nosso Lar, quando Narcisa, que já era considerado um espírito protetor, né, atende uma solicitação de André Luiz para assistência de Ernesto. Ernesto era o marido da viúva de André Luiz, né, porque André Luiz desencarna, a esposa dele fica viúva, e ela se casa então com Ernesto. Acho que Ernesto era enfermeiro, se eu não me engano. Bom, Ernesto fica doente. E aí, André Luiz intervém, pede para que ela assista Ernesto, né, para que Ernesto se recupere. Aliás, isso foi um ponto importante em Nosso Lar, porque é o momento em que André Luiz, em vez de sentir ciúmes de Ernesto, né, porque Ernesto, digamos assim, herdou a casa dele, tinha contato direto com os filhos dele, com a ex-esposa dele, ele pede por Ernesto. Então, significa que André Luiz tinha ultrapassado aquela fase do ciúme, aquela fase negativa que ele sentiu inicialmente. Então, o que que acontece? Narcisa conduz André Luiz à natureza e diz que vai colher o remédio das árvores, né? E a observação é que André Luiz disse: essas árvores tinham ramagens enormes. E aí, Narcisa entra em prece, chama alguém e aí atendem a ela 8 entidades espirituais, né, que André Luiz denominou como servidores comuns do reino vegetal, que informaram onde havia mangueiras eucaliptos.
Então, Narcisa, né, quer dizer, eles extraem os fluidos das mangueiras e dos eucaliptos. Narcisa manipula esses fluidos e aplica a Ernesto. Não está escrito aqui, mas a aplicação foi por respiração e pelos poros. E aí ele manifesta imediatamente melhoras sensíveis. No filme, foi feita uma correlação, uma analogia, que André Luiz teria fluidificado a água que o Ernesto teria bebido durante a noite. Mas o livro fala exatamente da aplicação direta desses fluidos manipulados por Narcisa, pela respiração e pelos poros do corpo. Tá? Um outro exemplo é de Os Mensageiros, quando Aniceto, que era o instrutor espiritual do momento de André Luiz, e o próprio André, eles chegam à noite numa propriedade rural com muitas árvores frutíferas, num ambiente de muita paz. E é interessante aqui que nesse pedaço que Aniceto declara o seu amor pela natureza, né? Não pela floresta fechada, nem pelo descampado, mas pela floresta, pelo bosque, né? Ou seja, árvores, né? Mas com um ambiente onde o ar possa circular. Então ele faz um elogio a esse lugar. E aí, André Luiz narra que ali eles encontraram grande quantidade de trabalhadores espirituais, servidores que cooperavam com o reino vegetal. Quer dizer, são assim, pré-humanoides, né? Ou seja, eles estão a caminho da humanidade, mas ainda muitas vezes eles atuam sem saber por quê. Eles simplesmente fazem instados por espíritos mais evoluídos. E aí, Aniceto, ele dá uma informação que para André Luiz era inédita, né? Ou seja, muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. E o último exemplo é do livro Libertação, que aí André Luiz vai com Gúbio a um lugar que ele chama de Cidade Estranha, onde havia extensa comunidade de sofredores. Bom, na verdade, André foi com Gúbio a um umbral pesado, né? Era uma zona umbralina densa, muito pesada, né? Ele disse que inicialmente eles sentiram até dificuldade de respirar, porque era muito denso o ar. E aí Gúbio ele esclarece lá durante o atendimento, né, que quem ali não cumpria uma dolorosa penitência regenerativa poderia ser considerado inteligência subhumana. Quer dizer, a maioria ali estava cumprindo uma penitência regenerativa dolorosa. E aí ele continua: milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentam-se neste local em posição infraterrestre, ou seja, não estava nem na crosta, né? Estaria como que seria uma espécie de furna. Então, isso no livro Libertação. Kardec continua perguntando, né, os espíritos que exercem ação. Não, isso aqui é a continuação da pergunta, na verdade, que gera uma resposta que é muito bonita, né, uma resposta figurada, a gente vai esclarecer, né, e que a espiritualidade finaliza essa questão dizendo o seguinte: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, né? Aqui o átomo quer dizer aquele ser inicial, aquele ser ignorante, né? Aquele ser simples e ignorante, né? Então ali começa o desenrolar, aquele desenrolar que vai levar aquele ser simples e ignorante a ser um espírito puro, né? Então é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, que traz para a gente uma admirável lei de harmonia que o nosso acanhado espírito ainda não consegue apreender no seu conjunto, né? Bom, aí a gente vai então para outro item, né, que são os pactos. Isso aí me chamou a atenção pelo seguinte: a gente sempre, ou quase sempre, a gente escuta a questão dos pactos, né? Como é que é essa questão de pacto? Existe pacto? É possível fazer um pacto? Isso foi feito, quer dizer, existe verdade nessa questão dos pactos, né? Ou seja, é possível fazer um pacto? Há verdade nos pactos com os maus espíritos? A resposta para mim
Inicialmente foi surpreendente, mas vamos ver o que que é feito, o que que é falado. Não, não há pactos. Há naturezas mais que simpatizam com maus espíritos, né? Então, existe uma sintonia, quer dizer, uma sintonia, claro, né, momentânea, de uma pessoa ainda inferior com outra pessoa inferior. Então, se você está chamando aquilo de pacto, ok. Mas não existe aquela questão do pacto, de tal, não sei o quê. Não, o outro, certamente, é o que está escrito aqui, ele vai ficar obrigado a servir de volta porque ele fez alguma coisa que o outro pediu, né? Mas não é que exista um pacto, que aquele negócio vai ficar para sempre. Não, um dia aquilo ali vai deixar de existir, seja porque um ou outro, ou ambos, evoluíram e largaram aquele tipo de má intenção, aquele tipo de vibração negativa, tá? E aí Kardec faz esse comentário. O fato do homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores nasce porque ele se entrega aos maus pensamentos que estes lhe sugerem e não de qualquer estipulação que ele tenha feito com eles. Então, na verdade, o pacto, né, no sentido vulgar do termo, né, é uma forma de representar a simpatia existente entre um indivíduo de natureza má e espíritos também ainda de natureza má. Simplesmente isso, simpatia entre espíritos de natureza má, quer estejam encarnados, quer estejam desencarnados. Kardec continua perguntando, né, qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores. Olha só, vendeu a alma ao diabo. Gente, perder a alma, né? Como é que é isso? E aí a resposta, né? O vosso erro consiste quando a gente toma as fábulas ao pé da letra. Isso a que você se refere é uma forma de representação que pode ser explicada da seguinte maneira: aquele que chama em seu auxílio espíritos para deles obter riquezas materiais ou favores espirituais, na verdade, ele está se rebelando contra a providência, ele está se rebelando contra o próprio destino. Ele está renunciando a uma missão que ele recebeu ou que pediu e às provas que ele tem que suportar nesse mundo. Quando ele faz isso, ele está sendo rebelde. Essa é a verdade da questão da, vamos botar entre aspas, né? Vender a alma ao demônio. E aí ele finaliza dizendo: vai sofrer na vida futura as consequências desse ato, dessa escolha. Não quer dizer que ele vai ficar para sempre condenado à infelicidade, né? Não existe essa questão de vender a alma para Satanás. Complementando a resposta, a espiritualidade diz: estabelece-se assim, tacitamente, entre os espíritos inferiores e o delinquente, um pacto que o leva à sua perda. Mas esse pacto vai ser sempre bom, fácil romper, se essa pessoa quiser, né, e pedindo a assistência dos bons espíritos. Ali termina a sintonia e, consequentemente, termina a influenciação. E aí a gente pega dois exemplos famosos na literatura de pactos, né? Aliás, sugestão até da Tânia, que está aqui nos assistindo, né? O primeiro é Fausto, né? Fausto de Goethe, né? Fausto, ele queria ter conhecimento, né? Fausto, a busca de Fausto era conhecimento. Ele tinha essa representação mostra a ânsia humana pelo conhecimento e a insatisfação humana com os limites impostos pela nossa própria condição. Então, Fausto faz um pacto com o diabo, né? Com o demônio. Essa história explora, né, a nossa luta interna, nossa, né, entre o bem e o mal, que todos nós trazemos, aquilo a gente vai ver já já nós trazemos os dois gênios, né, o gênio do bem e o gênio do mal. E essa interação, né, essa luta interna entre o bem e o mal é representada pela interação entre Fausto e Mefistófeles, que é a representação do demônio. Mostra também o desejo, né, o desejo humano por poder e prazeres, que faz com que ele tome decisões questionáveis, né, gerando escolhas questionáveis, a natureza ambígua da ambição.
E também mostra a possibilidade de redenção, ou seja, mesmo após erros graves, é possível a redenção. Então, aquilo que a gente já mencionou ainda há pouco, Deus nunca fecha as portas para nós, né? Deus está sempre esperando os seus filhos de braços abertos. Então, há sempre a possibilidade de redenção. Um outro exemplo muito conhecido é o do retrato de Dorian Gray, né? O Oscar Wilde. Aqui, na verdade, o pacto é feito também com o demônio, mas não por poder ou por ambição. Na verdade, o Dorian Gray ele quer permanecer jovem. Ele era um cara bonito, ele queria permanecer jovem, nunca envelhecer. Só que o que é que acontece? O demônio, sei lá, pinta o retrato dele, e à medida que o tempo vai passando, o Dorian Gray continua jovem e bonito, mas o retrato dele vai mostrando a natureza envelhecida, né? A alma corrompida do Dorian Gray. Então, cada vez que o Dorian Gray olha o retrato dele, ele fica horrorizado e cada vez ele busca esconder, muito bem escondido o retrato, para que ninguém mais veja. Bom, sem querer fazer spoiler, né? No final, o final dele mostra que é, é impossível escapar das consequências dos próprios atos, das próprias escolhas, né? A gente vai arcar com as nossas escolhas sempre, né? Sempre as consequências nós é que arcamos. E o retrato, ao retornar à sua beleza inicial, lá no final, né? Depois que tudo acontece, representa o quê? A natureza imaculada da arte, que é alheia à moralidade humana. Então, essa obra do Oscar Wilde, ela explora temas como beleza, moralidade, vaidade, influência do tempo, e deixa uma mensagem forte, né, sobre as consequências da busca incessante pela beleza e pelo prazer, né? E é também a importância da retidão de consciência de cada um, da gente estar em paz com a nossa própria consciência. Bom, a gente vai então para a parte do poder oculto, talismãs e feiticeiros, né? E aí Kardec volta a perguntar, né, se pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo. Lembrando que alguém querer o mal significa que essa pessoa, como todos nós, ainda é um espírito imperfeito. Então, o fato de estar no mundo de provas e expiações não tem nada de estranho. E a resposta é não, Deus não o permitiria. E aí a gente tem que pensar de duas formas. Inicialmente, Deus não se envolve com a criação, né? Aquilo que a gente falou lá no início. Deus criou tudo, mas ele não se envolve com a criação. Ele está presente, mas não se envolve. Quem que se envolve? É a própria lei divina, né? Que é perfeita e é cumprida até o último tio, né? Uma questão também, nessa questão de sintonia e merecimento. Mesmo que uma pessoa tenha sintonia com um mau espírito e queira fazer mal a uma outra pessoa, isso só vai acontecer se essa outra pessoa sintonizar na mesma faixa de onda e também se essa pessoa tiver que passar por essa dificuldade. Senão não vai acontecer nunca, né? Não vai rolar, né? Ou seja, o Deus não o permitiria significa a lei divina não o permitiria. Porque, primeiro, pode não haver sintonia, segundo, pode não haver merecimento para que a pessoa passe por aquele tipo de problema, tá? Que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? E a resposta é bastante transparente, né? Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, podem fazer mau uso dessa força magnética, se for uma pessoa má, caso em que possível é que elas sejam secundadas por espíritos também maus. Por outro lado, podem fazer o bem, né? Se forem, e nesse caso podem ser secundados por bons espíritos. Então depende muito de como a pessoa quer utilizar a sua força magnética, se ela tiver esse tipo de força. Um caso que eu te lembrei agora é o do próprio Rasputin, né? Rasputin era um monge russo, era um homem de uma vida completamente devassa, alucinada e tal, mas ele tinha uma força magnética tão grande que ele conseguia manter vivo
o filho hemofílico do último czar da Rússia, que era o czar Nicolau. O menino era hemofílico. E só pela presença do Rasputin, não sei se ele fazia orações, se ele dava passes, se ele dava toques no menino, o menino vivia tranquilamente com a sua hemofilia, né? Quando ele foi afastado, né, que o Rasputin começou a se tornar uma pessoa muito influente na corte russa, fizeram com que fizeram a cabeça do czar Nicolau para afastar Rasputin. O Rasputin foi afastado e imediatamente a saúde do garoto caiu, né? Então o czar muito rapidamente também chamou Rasputin de volta para devolver a saúde ao filho que era hemofílico. E aí a espiritualidade complementa a resposta, dizendo: não acredite, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação de pessoas supersticiosas que ignoram as verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam, né, como existência desse poder, são fatos naturais, mas são mal observados e, sobretudo, mal compreendidos, tá? Então, a força magnética, a transferência fluídica é possível, sim, a gente no passe, né, no passe na nossa casa, durante a reunião pública, existe essa transferência de fluidos, né, essa transferência magnética, que Kardec chama de magnética. O próprio passe é uma transfusão magnética, né, transfusão fluídica, mas é coisa que está na lei natural, né? Só que muita gente não conhece e não compreende corretamente. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais as pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos, né? E aí, é, quem são essas pessoas que se arvoram na possibilidade de dispor do concurso dos espíritos, né? E a resposta: o efeito de torná-las ridículas se procedem de boa fé. E aí eu me lembro agora de um caso que ocorreu agora recentemente, surgiu uma moça se dizendo médium e dizendo que recebia o espírito de Freud de maneira exclusiva. Gente, assim, com todo respeito, vocês imaginem Freud se colocar à disposição de uma pessoa para, no momento em que ela quisesse, Freud vir conversar com outras pessoas. Não, não faz sentido, né, gente? É isso que, digamos assim, dá arma às pessoas que queiram atacar ou ridicularizar o espiritismo, a doutrina espírita, né? Isso aí, para mim, é uma coisa muito negativa. E aí a espiritualidade continua respondendo. Caso não procedam de boa fé, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera charlanataria. É coisa de charlatão. Não existe palavra sacramental, não existe sinal cabalístico, não há talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque os espíritos só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais, pelo menos os espíritos mais elevados, né? Os menos elevados, sim, mas é por questões corpóreas, né? Do mundo físico. Que sentido se deve dar ao qualitativo de feiticeira? Ele faz um esclarecimento muito interessante que ele diz que são pessoas que gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética, né, a capacidade de transfusão fluídica ou a dupla vista. E a gente se lembra da maior dupla vista que nós conhecemos, que foi a dupla vista de Jesus, né? Jesus usava a dupla vista com muita naturalidade, né? Imperceptivelmente, aquela capacidade que a pessoa tem de ver a distância. Então, tem pessoas que têm essa capacidade. E aí, como elas aparentemente fazem coisas incompreensíveis, elas são entendidas como tendo um poder sobrenatural, que não é o caso, é uma questão de desdobramento do anímico, né? Desdobramento do perispírito, e a pessoa ir conferir situações que estão acontecendo à distância. E aí ele fala: os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes, né? Quer dizer, então, a pessoa, quando tem essa capacidade, a pessoa não entende, diz: esse cara aí, ele tem alguma coisa aí e tal, tem alguma feitiçaria, alguma bruxaria, alguma coisa nesse sentido. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Sim, né? Quando a pessoa
tem essa capacidade de transfusão, né, de força magnética, secundada pela pureza de sentimentos, pelo desejo ardente de fazer o bem. Os bons espíritos lhe vêm em auxílio, eles são capazes sim de curar, né, pela simples vontade. Então, aí a gente distingue, né, que tem os médiuns magnetizadores e tem os médiuns curadores. Os magnetizadores magnetizam com o próprio fluido e os curadores magnetizam com o fluido da espiritualidade. A espiritualidade ainda faz um alerta. Ele diz: olha, devemos desconfiar da maneira pelo qual contam as coisas as pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que já há de mais simples e natural. E terminam dizendo: devemos desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Tem pessoas que exploram a credulidade, eventualmente para ter algum proveito. E finalizando essa parte aqui, né, a questão de bênçãos e maldições. Kardec questiona se pode a bênção e a maldição atraírem o bem ou o mal para aqueles sobre quem são lançadas. A resposta: Deus não escuta a maldição injusta. O que é a maldição injusta? É se aquele que está sendo amaldiçoado não merece a maldição. Então, aquela maldição é injusta. E aí, aquele que está proferindo a maldição se torna culpado perante Deus. Por quê? Porque ele está desejando um mal para alguém que não merece. Né? Claro, né? Bem simples. E aí ele fala: como temos os dois gênios opostos no mundo de provas e expiações, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência mesmo sobre a matéria, mas essa maldição, essa influência só vai acontecer se forem necessária como aumento de prova, né? E não por uma questão exclusiva daquele que está querendo amaldiçoar. E no mais, né, finalizando a resposta, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. E jamais, nem a bênção nem a maldição podem desviar do caminho da justiça a providência, né, do caminho da providência, que nunca vai ferir o amaldiçoado, senão quando ele é mau, e cuja proteção não é coberta, senão aquele a quem merece, ou seja, aquele que é bom. Tá? Então, aqui a gente termina essa parte da questão da maldição, né? E aí a gente vai para a parte final do resumo, né? E agora Maria, agora José, que tem o trademark da Tânia, né? Então, eu trouxe alguns conceitos, né? Que no conceito da doutrina, maldição não é interpretado da mesma forma que em outras vertentes religiosas. O Espiritismo ele esclarece a lei de causa e efeito, onde as ações, tanto as boas quanto as más, geram consequências sobre aqueles que a praticam. Então, seja uma boa ação, uma má ação, vão haver consequências. É melhor a gente ter consequências boas do que consequências más, né? O que pode ser entendido como maldição no Espiritismo, na verdade, são os efeitos negativos de ações presentes e ou passadas, tanto de um indivíduo quanto de um grupo, e esses efeitos podem se manifestar como dificuldades, como doenças ou como outros problemas quaisquer. O Espiritismo entende que Deus valoriza o livre-arbítrio e a capacidade de cada um de nós transformar a própria realidade através de nossas próprias escolhas e ações. Então, Deus respeita absolutamente o nosso livre-arbítrio. Nós somos capazes do maior bem e do pior mal. Depende unicamente de quem? De nós. Então, o que nós fizermos vai ser a nossa realidade. Então, a gente consegue transformar a nossa realidade. A doutrina oferece ferramentas, né, para a superação de dificuldades, para a cura de feridas emocionais e espirituais, através, principalmente, de autoconhecimento, reforma íntima e prática do bem. A prece e a busca pela evolução moral são importantíssimas para promover a cura e a transformação pessoal, que é aquilo que Jesus nos orienta, né? Vigiai e orai, sempre.
E aí eu queria terminar com um texto, né, por coincidência, do mesmo livro da página de abertura, que é o Caminho, Verdade e Vida, a lição 176, que tem como título Lição Viva, que tem uma pequena introdução. Foi logo depois que Jesus disse, né, para vocês, estava falando com os apóstolos e disse para ele, olha, se quiserem chegar ao reino dos céus, terão que viver de acordo com o que eu vivi, com o que Deus pensa de nós, Deus espera de nós, né? E aí um comenta com o outro, né? Nossa, mas isso aí é muito duro, isso é muito difícil, né? E Emmanuel comenta sobre esse comentário dos apóstolos. O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Em vista de religião traduzir religamento, é primordial voltarmos para Deus, tornarmos ao campo da divindade. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais, rasgou os caminhos, não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. É necessário, esclareceu o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros e convertermos-nos ao bem. O evangelista assinalou a observação de muitos dos discípulos. Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Ou seja, a nossa modificação interna é um trabalho duro, é um trabalho difícil, né? Então, quem o pode ouvir? E Emmanuel continua: sim, efetivamente é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. O pacto da redenção com quem? Com Jesus. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida, né? O próprio Mestre. Ele nos mostra o caminho, ele nos dá os exemplos. Por isso, para isso, as palavras brilhantes, os artifícios intelectuais não bastam. O problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a com Cristo e seguindo os seus passos. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos e irmãs, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Continuo pedindo que Jesus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Paulo, muito obrigado.